Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou Jaú e esse é mais um Pod Rei, seu podcast oficial e o melhor podcast de relações internacionais. Bem melhor daquele concorrente lá, como que chama? É o Dama de Verbial. Enfim, vamos aqui novamente mais um episódio especial e extra. E estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que sempre está no Facebook da Netflix reclamando sobre a falta de Harry Potter. Esse podcast é para você também. Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir e hoje especial com participação da Netflix. Então é isso, Netflix patrocina nós. Então, pessoal, hoje a gente tem um episódio especial. A gente vai falar um pouco sobre o filme, mas principalmente sobre a história desse cara que todo mundo devia conhecer, o Sérgio Vieira de Mello. Então, vem comigo. Bom, antes da gente entrar na história dessa grande figura, tanto para o cenário mundial quanto para a própria política brasileira, né? É importante a gente ressaltar que esse episódio ele vai ser dividido em duas partes. Então, na primeira, a gente vai falar especificamente da história de vida do Sérgio Vieira de Mello. E na segunda parte, então, a gente vai falar do filme que recentemente foi lançado pela Netflix, com mais a fundo, ligando com a própria história que a gente já vai ter passado por cima, mas só para ter essa divisão bem clara para vocês de em que ponto a gente vai falar diretamente do filme com spoilers e em que ponto a gente vai trazer coisas que realmente só são respectivas da vida dele. Enfim, meus amigos, quem é Sérgio Vieira de Mello? Sérgio Vieira de Mello, ele é filho de diplomatas. O pai dele trabalhava para as Relações Exteriores do Brasil, né, para o Ministério das Relações Exteriores. Contudo, o pai dele foi aposentado durante o serviço militar compulsoriamente. Como vocês bem sabem, diversos profissionais, cientistas, funcionários públicos ligados ao Estado, como diplomatas, foram compulsoriamente aposentados naquele período. Então, o Sérgio Vieira de Mello, desde muito novo, tem a base de seu pai, visto que ele, junto a seu pai, participou de várias missões diplomáticas, acompanhou ele em eventos, acompanhou ele em consulados, então no seu trabalho fora. O Sérgio, quando ficou um pouco mais velho, né, foi estudar filosofia na Sorbonne, onde, nessa instituição em Paris, na França, ele conseguiu o diploma universitário, além de ter conseguido também o mestrado. Posterior à sua formação na Sorbonne, ele foi trabalhar na ONU, onde trabalhou maior parte, né, da sua vida na Acnur. Bom, durante esse período, então, ele passou a maior parte da sua vida trabalhando no Acnur, e basicamente ele passou 34 anos no total, sendo um funcionário da ONU, um dos funcionários mais longevos, etc. E durante o seu trabalho na Acnur, ele participou de diversas missões humanitárias, como em Bangladesh, no Sudão, em Chipre, Moçambique, Líbano, as mais notáveis, Timor-Leste, em Kosovo, né, a questão da Bósnia e Herzegovina, e, por fim, no Iraque. Bom, um dos casos mais notáveis de toda a carreira dele foi a missão no Timor-Leste, que inclusive é tratada de maneira breve, enfim, vamos falar mais pra frente, dentro do filme, que foi quando ele acompanhou a transição do país à independência de 1999 a 2002, quando o país que tinha sido por muito tempo estava sob domínio português, teve sua libertação, mas logo virou domínio da Indonésia. Então realmente era uma região que estava muito instável na época. E aí a ONU foi enviada lá e o Sérgio foi para lá para acompanhar justamente esse período e tentar lidar da melhor maneira possível. E uma das pessoas mais importantes que ele conheceu assim, nos últimos dias da vida dele, que se tornou uma pessoa muito importante para ele, foi a Carolina Larriera, que era uma argentina economista e que ela também fazia parte da missão para ajudar, não especificamente da missão da ONU, mas ela estava ali para ajudar a economia do Timor-Leste, então auxiliar com microcréditos, auxiliar essa transição econômica que também estava muito instável.
E uma coisa que é interessante, que também mostra no filme, é a questão de como ele ainda era casado quando ele conheceu a Carolina. Isso é uma questão que a gente vai aprofundar mais pra frente, mas então é só para mostrar como que o Timor-Leste foi realmente um marco dentro da vida dele, não só na carreira dele, mas também na vida pessoal, que foi lá que ele conheceu a Carolina. Então foi realmente uma missão muito importante para a figura do Sérgio. É bom lembrar que, atualmente, no Timor-Leste, o Sérgio é uma figura evidenciada na história do país. Existe até um prêmio do Estado que tem o nome dele para dar para pessoas que tenham ações em prol dos direitos humanos, ações que representam alguma coisa no país, coisas do tipo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa, um personagem, vamos dizer assim, que ele é de fato, por meio da sua formação filosófica, ele é um humanista que defende muito os preceitos dos direitos humanos, negocia, entende os valores democráticos. Então, o Sérgio Vieira de Mello, ele é para muitos, né, e até a esposa dele comentou numa entrevista, ele foi o funcionário mais importante da ONU, porque ele conseguiu fazer proezas de chegar em locais que estavam totalmente devastados, com governos autoritários, com guerras de diferentes motivações, e conseguiu apaziguar, negociar, instaurar a estabilidade, uma ordem. Por isso que o Sérgio Vieira é um cara a ser lembrado. O Sérgio, ele não é apenas um diplomata comum que negociou tudo, é um cara com vários princípios que questionava várias coisas da ONU, questionava preceitos, questionava a estrutura da organização, questionava como ela agia, né? O Sérgio, ele acho que ele é praticamente era quase o tipo ideal de pacifista não, né? Porque pacifista pode dar uma ideia um pouco errônea, mas de negociador, de cara que vai lá para resolver o problema, né? Não é dúvida que o Kofi Annan, o secretário-geral na época, né, já falecido, né, falava que o Sérgio era o cara certo para resolver qualquer problema, né? Então ele é um cara que na sua época e até hoje é reverenciado por o resolvedor dos problemas, né? E isso aconteceu no Timor, aconteceu, era a ideia também que eles queriam para ir para o Iraque para resolver aquele problema que era um dos maiores problemas da época e continua sendo um problema imenso que não teve solução, né? Então, por isso que é um cara a ser lembrado, né? Por isso que todo internacionalista deve conhecer. É um cara que sabia negociar, que tinha os preceitos humanistas, os preceitos dos direitos humanos em sua frente, né? E sabia conversar com as pessoas, sabia fazer o que é necessário, sabe? Muito além de pegar em armas ou qualquer coisa do tipo. Bom, comentando agora sobre o fim da sua curta vida, né? Uma perda para todos nós. Quando ele vai para Bagdá, no Iraque, logo após a invasão americana ao território iraquiano, e ali no calor ainda das negociações, ao choque com os Estados Unidos, que inclusive é retratado no filme rapidamente, algumas cenas, depois a gente vai comentar também. Mas ele sofre um atentado no dia 19 de agosto de 2003, no qual, a primeiro momento, não sabia de quem era, e que depois a Al-Qaeda assume a autoria, e, não mais que de repente, o atentado foi planejado não só pela questão também da presença da ONU em Bagdá, no Iraque, por os estrangeiros vindo até a nossa terra, fazer guerra no nosso quintal, mas também de porque ele era considerado um cruzado para a Al-Qaeda, que teria ajudado a extrair uma parte, no caso do Timor-Leste, da Indonésia. Então, a principal motivação do ataque, que foi realmente destinado a ele, então se atracou o prédio da ONU para especificamente assassinar Sérgio Vieira de Mello, foi por uma outra questão em uma outra parte do mundo que ele acabou resolvendo para positivo, pelo menos na minha interpretação. E aí alguns outros detalhes interessantes sobre a morte dele, de que houve num primeiro momento um choque entre as informações
O ministro das Relações Exteriores na época, o Celso Amorim, o brasileiro, disse que ele havia telefonado para explicar a situação. Entretanto, depois sua biógrafa, entrevistando mais de 400 pessoas, comprovou que não, que ele apenas conversou com a equipe de resgate. E também que ele não morreu imediatamente, né? Como acho que já deu para perceber. Ele e um outro colega que estavam trabalhando, o Gil, não me recordo sobre o sobrenome dele, depois eu cito para vocês, sobreviveram e ficaram durante algum tempo nos escombros, cerca de 3 horas. Entretanto, o Sérgio não sobreviveu, mas o Gil conseguiu ser retirado com a penalidade, né, por assim dizer, de que suas pernas tiveram que ser amputadas, e também na hora de puxar a maca, devido a uma imensidão de corpos que estavam presos também nos escombros, teve que se cortar metade de um corpo, a equipe de resgate, para poder subir a maca com o Gil. E infelizmente não houve tempo para o Sérgio ser resgatado, e ele não teve força para sobreviver. Bom, o Sérgio foi enterrado em Genebra, na Suíça, posteriormente, foi homenageado na ONU, tudo. E a ex-companheira dele, né, a Carolina, criou o Centro Sérgio Vieira de Mello, né, que é uma instituição ligada para premiar e incentivar o estudo de direitos humanos, a luta pelos direitos humanos, né, trabalha com diversas ações nessa esfera, né. Então, basicamente, né, essa grande figura, o Sérgio Vieira de Mello, o cara que tinha capacidades imensas de negociação, né, que conseguiu fazer coisas que eram consideradas quase impossíveis, problemas imensos, que era cotado para ser secretário-geral, né, muitas pessoas afirmavam que ele ia ser o próximo secretário-geral depois do Kofi Annan, né, mas infelizmente não pôde, né, nem concorrer a isso, né, e é isso, gente, né. Agora vamos para o filme. Então, se a gente vai fazer um bloco sobre os filmes, então talvez tenha alguns spoilers e coisa do tipo. Se você não assistiu o filme ainda, ou eu sugiro você dar tchau agora pra gente. Mas se não, né, acompanhe com nós o próximo bloco, né, ou se você não liga bem pra spoilers, né, se bem que a gente já contou toda a história dele, né, spoilers é uma nova, né, mas a gente vai falar sobre os aspectos do filme, o que é retratado, o que é mudado. Então, desce pro play com nós. Bom, pessoal, agora para falar sobre o filme, né, o que a gente achou do filme, né, o que foi a opinião dos críticos sobre a obra, tudo, né, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. É uma diferença entre a ideia do filme, a essência que ele quer trazer, a mensagem que ele quer trazer, o assunto que ele quer trazer, por mais importante que seja, e separar a questão da execução do filme e da estrutura do filme. Ou seja, não adianta o filme querer ter uma mensagem boa, uma mensagem positiva, querer tratar de um assunto polêmico, problemático, se em sua conclusão, na sua estrutura, no seu enredo, em aspectos audiovisuais, aquilo não acontece, né? Vamos dar um exemplo bastante esdrúxulo no que a gente está querendo tentar aqui dizer. Vamos dizer que o meu amigo Enzo aqui ele esteja com dengue. Você está com dengue? No momento não está, né? Mas é um exemplo. Enzo, né? Já que você está com dengue, eu sou seu amigo, né? Eu quero deixar você feliz, já que você está mal. Então eu vou fazer uma boa ação, eu vou fazer um bolo e mandar pro Enzo para ele comer, porque o Enzo gosta de bolo. Você não gosta de bolo, Enzo? Com certeza. De fubá, por favor. Claro. Enfim, então vou fazer um bolo de fubá pro Enzo, já que ele tá com dengue, tá mal, tudo para deixar ele melhor. Estão vendo que eu tô querendo fazer uma boa ação. Eu vou lá, eu faço o bolo. Só que quando eu vou entregar o bolo e dou o bolo pro Enzo, e o Enzo vai comer o bolo na verdade não tá tão bom. Porque sem querer, o fubá que eu usei estava estragado, né? Além do fubá, o ovo também estava estragado. E além disso, na hora de sair da forma, o bolo saiu todo cagado, tudo estranho, tudo esquisito. Por mais que minha boa ação esteja sido boa, né? A execução, os preceitos da culinária não foram. Enzo, você vai comer um bolo assim? Não.
Corrigindo a minha Nossa, frase. Você vai, que boa ação foi essa, gente? O bolo tá destruído. você vai gostar de comer um bolo assim? Vai ser bom comer um bolo assim, mesmo com uma boa ação? E foi a minha? Com certeza não. É isso mais ou menos que eu quis tratar. Para além da boa ação, para além da mensagem, que é importante, que a gente reconhece que a mensagem que o filme traz, e mostra a história desse cara fantástico, que a gente elogiou várias vezes, o Sérgio, seja boa, o filme, em aspectos audiovisuais, de cinema, de vários motivos, é bem fraco, é bem clichê. Isso não é só eu que a gente está falando, é os críticos também, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vamos lá? Bom, resumindo mais curto e grossamente o que o Jaú tá querendo dizer, é que é aquela velha frase, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Então, agora comentando já sobre o filme, algumas questões que eu, pelo menos particularmente, queria denotar aqui para vocês. A primeira, que está registrada no final do filme. O Gil não estava com ele no Timor-Leste, nem no Camboja. Ele basicamente foi, a personagem dele no filme foi utilizada como uma amálgama de diversos companheiros que trabalharam com ele ao longo da vida e na ONU. Então, onde ele realmente estava era somente em Bagdá, e como eu já citei, foi ele que teve as pernas amputadas para ser salvo e que sobreviveu. Portanto, além disso, a citação de que ele teria estudado e ido no maio de 68, junto com o Yang, um dos líderes, né, do Khmer Vermelho, lá no Camboja, também nas nossas fontes demonstraram não sendo verdadeiras, e particularmente não entendi por que eles construíram aquele diálogo e inseriram ele ali no filme. Eu acho que eles não sabiam muito bem falar de por que ele foi um dos poucos, né, que conversou com o Khmer Vermelho, que conseguiu dialogar com o Khmer Vermelho na época do genocídio no Camboja. E aí eles não sabiam muito bem como explicar, e eles decidiram falar, eles se conheciam de muito tempo atrás, e aí eles se meteram ali e deu certo. Bom, eu acho que as minhas críticas principais eram essas, de que essa questão do Camboja foi bastante aberraçônica para mim, e a questão da amálgama, já para clarificar para vocês de antemão, não acharem que ele teve um companheiro só que o apoiou e que o acompanhou em todas as suas viagens durante toda a sua vida. Pro ouvinte assim, que não liga muito pra spoiler e não viu o filme, mas tá ouvindo isso, o filme ele se passa, assim, a parte central do filme se passa durante o atentado à sede lá da ONU em Bagdá. Então, tanto a explosão quanto os escombros é a parte central do filme, e o resto do filme vai funcionando em flashbacks. Então, a gente tem períodos que ele tá no Timor-Leste, no Camboja, tem algumas cenas que ele tá no Brasil, mas o ponto central da história, que eu acredito que seja o foco do filme, pelo menos eu senti pra mim que foi isso, foi o romance entre o Sérgio e a Carolina. Realmente, o trabalho dele ficou uma coisa muito como um plano de fundo mesmo pra tudo isso. A gente vê que a coisa mais desenvolvida, por mais que assim não esteja nas melhores, dentro do filme, é o relacionamento dos dois, sem dúvida. O jeito que eles trabalham todo, desde que eles se conhecem, até como os desafios que eles passam juntos, por mais que assim, acaba sendo uma parte menor do filme, ainda é a maior parte do filme. Então, é uma questão muito estranha isso, de como o Sérgio tem um puta de um trabalho mesmo. Daria pra fazer vários filmes só com os trabalhos que ele desenvolveu em todas as suas viagens, em todas as suas missões, mas que acabou sendo reduzido a um papel do relacionamento dele com Carolina. E uma coisa que eu senti particularmente é que o filme já dá como meio que dado que ele realmente era essa figura central, sendo que assim, querendo ou não, a gente sabe que as pessoas, todo mundo deveria conhecer o Sérgio, mas quem acaba conhecendo é quem tá mais na área, ou quem na época das notícias lembra das notícias, não é de um conhecimento geral, assim. Então o filme já dá isso como dado, como pressuposto mesmo de que todo mundo conhece o Sérgio Vieira de Mello, todo mundo sabe o trabalho que ele desenvolveu, o quão de fato bem feito era esse trabalho.
E então ele traz esse protagonista que tem já esse perfil de liderança, já tem esse perfil de destaque, e parece que o filme fica tentando humanizar ele, coloca a questão dos filhos dele, dele não conhecer os filhos dele, do relacionamento que no começo era adúltero com a Carolina, e parece que eles ficam tentando humanizar ele de uma forma que a diminuir esse perfil de liderança, sendo que nem tinha sido construído. Então, eu acho que o filme ele patina muito na figura do Sérgio, ele não sabe se decidir sobre o que vai se tratar, e acaba ficando um monte assim, de clipes meio que jogados ali, que você fala, putz, tô entendendo qual que é a linha estrutural, mas não é sobre o cara, sabe? Então, assim, pra quem não conhece muito a fundo, talvez seja algo que possa levar a conhecer, mas pra quem já conhece vai ser realmente um filme um tanto quanto raso e, assim, realmente você não vai estar muito presente ali na história do próprio Sérgio. O Léo falou uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês e que não está necessariamente relacionada ao filme, mas o filme serve para a gente ver isso, que é bem claro na história brasileira no geral. O Sérgio é mais um dos nossos casos de brasileiros que todos deveríamos conhecer, que deveriam ser destaques, inclusive está registrado nos livros de história, talvez desde a educação básica ser citado, ao passo de algum bandeirante, por exemplo, que com uma comparação não está nem aos pés do Sérgio, e todos sabem de cor o que é um bandeirante. Então é mais um caso de pessoas que são brasileiras, que nós deveríamos valorizar e que, infelizmente, perdemos as oportunidades de valorizar. Tanto quando ele estava em vida, ou seja, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, poderia ter feito muito mais para aumentar a imagem do Sérgio, como diversas outras nações fazem com pessoas, com seus nacionais, que têm destaque no cenário internacional. E também, depois da morte, ele teve algumas notícias durante um tempo na mídia, logo após a sua morte, no Globo, né, no jornal, ainda na época bastante famoso, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, redes televisivas, mídias de televisão. Porém, depois foi esquecido e agora vai se voltar a citar, provavelmente durante uma semana, no máximo 15 dias, na mídia, devido ao lançamento do filme e essa questão toda que a quarentena dá, né, a questão do cinema e tal, todo mundo assistindo muito filme, então provavelmente ele vai ser um pouco mais comentado. Mas o filme serve para nos lembrar de como a gente desperdiça tempo elogiando ou olhando para quem não se devia e perdendo e desvalorizando aqueles que realmente fazem a diferença para aumentar a imagem e melhorar a imagem da nação. Não, isso que o Enzo pontuou é muito interessante, porque a gente pode fazer até um paralelo com o que está acontecendo hoje. A gente teve duas recentes grandes mortes no nome da cultura brasileira, que foi o Moraes Moreira e o Rubem Fonseca, e a gente não viu nenhuma nota do governo, a gente não viu nada realmente relembrando essas figuras que foram muito importantes para a cultura brasileira como um todo, e a gente acaba esquecendo, sabe? Então é muito triste como a gente consegue deixar muito para trás facilmente figuras realmente importantes, figuras que realmente tiveram um impacto muito grande na vida das pessoas, um impacto positivo, enquanto a gente acaba reforçando muito as figuras com impacto negativo, ou até mesmo assim, esquecendo figuras que deveriam ser lembradas pela história. Então é muito triste essa realidade brasileira de deixar os representantes brasileiros para trás. Exato, meus amigos. Eu acho que vocês sintetizaram muito bem, né, o que acontece com essa figura do Sérgio. Agora, retomando um pouco pro filme, né? Obviamente, né, você que está nos ouvindo, né, você também sabe o quanto é difícil resumir em 2 horas, em 1h30, a história de alguém. Ainda mais uma pessoa como o Sérgio, que fez tantas coisas, tinha vários detalhes, coisa assim. Contudo, né, o que os meninos já disseram, e que as críticas também mostram, e dá para notar, o filme é muito ruim de ritmo. Como muito bem o Léo pontuou, né? É uma aranhada de clipes, né? Uma cena aqui, uma cena ali, né? Volta pra cá, volta pra lá, foca em algumas coisas, né? E constrói, mas não constrói nada, né? Então, o filme, ele é, vamos dizer assim, ele é bem fraco, né? Ele mostra uma história bonita, né? Mas ele em si não vai pra frente, né? Parece que tá faltando alguma coisa, né?
parece que a história tá... Ele não sabe o que mostrar, o diretor, o roteirista, né? Uma hora fala, não, parece que tá toda hora assim, nossa, esqueci de mostrar tal coisa, né? Aí mostra rapidamente essa cena, tudo, né? Tudo bem, né? Outra coisa que eu mencionou, as mudanças, né? Da história para a realidade. Isso acontece muito em filmes, nesses tipos de filmes, né? Mas algumas mudanças que a gente não sei por que estão lá, né? Porque elas não facilitam o roteiro, né? Muitas das mudanças que vêm no cinema, eles vêm para facilitar a história, na construção da história, né? Mas são coisas que, não sei, não agregam, né? Não reafirmam nada, né? Se reafirmam de maneira muito fraca, né? É um pouco, não digo triste, né? Mas é um pouco desapontante, né? É uma história muito complexa, né? Uma história muito interessante, né? Mas foi um filme cheio de clichês, cheio de problemas de ritmo. Mas, de qualquer maneira, é um filme que não é o pior filme do mundo, não é um filme, nossa senhora, que experiência horrível, não é nenhum Cats, né? Fiquem sossegados sobre isso. Mas é um filme que vale a pena assistir. Você que não tem a mínima ideia de quem seja Sérgio Vieira de Mello, é um ótimo começo para conhecer a história dessa pessoa. É uma ótima introdução, vamos dizer assim. As atuações são boas, Wagner Moura e Ana de Armas mandam bem, né? Então, eu sugiro todos vocês assistirem, tirar suas conclusões também, né? Sobre o filme, né? Mesmo ele não sendo o melhor filme do mundo, mesmo não sendo o filme que vai ganhar o Oscar, né? Ou coisa do tipo, né? Vale a pena conhecer a história dele, né? Para se inspirar, para compreender, para ter uma noção sobre isso. E eu fico a recomendação. Existe cerca de 3 documentários, até mais, na verdade. E existe um livro, né? Existe o livro da Samantha Power, que é uma ex-embaixadora norte-americana na ONU, que foi no governo Obama, que trabalhou com o Sérgio, conhecia o Sérgio pessoalmente, admirava ele, né? Escreveu um livro sobre ele muito bem detalhado, muito bem pesquisado, né? O livro, em tradução literal, né, chama O Homem que Queria Salvar o Mundo, né? Uma coisa assim. E o filme se baseia também um pouco no livro e algumas coisas. Além disso, existem alguns documentários. O próprio diretor do filme fez um documentário anteriormente sobre o Sérgio, né, que falam que é bom. Eu não assisti, não posso opinar. Tem um documentário brasileiro também que estreou há uns anos atrás, e tem um documentário mais antigo também, de coprodução brasileira, norte-americana, que é muito bom, né, que é um documentário mais curtinho também, que vale muito a pena assistir. Tem os comentários das pessoas que trabalharam com o Sérgio, tem comentários do Kofi Annan, né, tem algumas polêmicas, né, aquele sentimento de culpa que existiu depois, né, nossa, quem foi culpado pela morte do Sérgio, né, será que a instituição foi culpada, foi um erro, foi azar, tudo, uma discussão sobre isso. E é basicamente isso, pessoal, né? O filme vale a pena ser assistido, só que não é muito bom, sabe? Em aspectos audiovisuais, ele é bem problemático, né? É a metáfora do bolo, né? A ideia é boa, só que a execução... o fubá estava um pouco estragado na hora, né? Tava um pouquinho azedo esse bolo no final. Bom, pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Não tenham ficado bravo com a gente por falar mal do filme ou coisa do tipo. E, bom, é isso. Muito obrigado, né? Esse foi o Jaú. E até o próximo episódio. Muito obrigado a todos os diplomatas e cineastas que estão ouvindo a gente. Espero que tenham gostado desse nosso episódio mais curto e numa data diferente de geralmente, mas era realmente para falar um pouco sobre o filme, aproveitar que ele saiu recentemente, então falar para as pessoas que queiram conhecer, talvez primeiramente pelo filme, ou fazer uma pesquisa, enfim, para conhecer realmente a vida do Sérgio. E agradecer a você que está ouvindo e até a próxima. Bom, meus queridos, muito obrigado por ouvirem mais esse Pode Rir. Aqui é o Wayne se despedindo de vocês e até o próximo programa.